E atenção, meus noveleiros de plantão, vamos para mais um resumo de Topíssima. Mas antes, se não são inscritos, inscrevam-se, deixem aquele like e ative as notificações, tá bom? E agora, vamos para o resumo? Capítulo 110, segunda-feira, 21 de outubro. Minha flor pedala na rua, sem perceber que está sendo seguida. O carro então acelera e a atropela. Ela fica caída no chão, desacordada. Sofia tem um pesadelo. Ela sonha que está comendo muita comida e fica muito gorda. Ela come exageradamente até que explode. Minha flor é socorrida. Um rapaz passa e tira uma selfie com ela desacordada. Lady Loren interage com Trombada. Em conversa com Graça, Pedro reclama da atitude de seu filho. Lara sofre com o sumiço de Lady Loren. Andrea fala mal de seu pai biológico e Dagoberto sente. Mão de Vaca descobre que minha flor foi atropelada. Gabriela fica triste sem ter notícias do irmão. Beatriz diz que Rafael não gostaria de morar com o pai. Clementina é amparada por Canarinho. Paulo Roberto conversa com Beatriz e diz que quer dar uma verba para ajudar a reconstruir o prato cheio. Ela fica desconfiada. Bruno diz que Paulo Roberto pretende ajudar a reconstruir o restaurante de Marinha. Zeca diz que Antônio não iria aceitar. Sofia deliria e enxerga comida na mata. Antônio assa uma cobra e ela acaba gostando do sabor. Os estudantes da República vão para o hospital. Edison encontra Andrea na República. Andrea discute com Lara pelo telefone. Sofia devora a carne da cobra. Mão de Vaca, muito preocupado com a namorada, diz que, segundo testemunhas, não foi um acidente, mas um carro sem placa atingiu minha flor com tudo. Ele desconfia de Lara. Todos se espantam. Yasmin tenta esconder o pavor de Pedro. Antônio e Sofia discutem a relação. Fernando escuta Pedro falando sobre o assassinato de minha flor. O menino diz que não quer continuar com eles. Pedro fica furioso e o ameaça. Bruno chega ao local e vê capítulo 111, terça-feira, 22 de outubro. Bruno pergunta se Fernando está vendendo drogas para Pedro. A médica avisa que minha flor está em coma. Dagoberto ampara Mão de Vaca. Fernando tenta disfarçar, mas Pedro avisa que Bruno já sabe de tudo. Yasmin fica desesperada ao ser reconhecida. Bruno avisa aos pais de Fernando que o menino vai trabalhar no trailer da faculdade. Lima encontra Lara e pede notícias de Sofia. Perdidos na mata, Antônio reclama da teimosia de Sofia. Marinha sofre sem notícias do filho. Andrea enfrenta Edison na República. Mão de Vaca diz que irá se vingar de Lara, mas é impedido por Dagoberto. Isadora sofre pelo estado de saúde de minha flor. Sem noção oferece apoio à Mão de Vaca. Matinha se mostra confiante na sobrevivência do filho. Antônio e Sofia dormem de conchinha na mata. Lara se mostra mais preocupada com a cadela do que com a filha. Em conversa com Andrea, Dagoberto afirma que Lara pode ter armado para minha flor. Pedro e Paulo Roberto dizem que precisam acabar com Bruno. Graça avisa que a suspensão de André na polícia chegou ao fim. Eles comemoram e acabam se beijando. Thaís e Jade chegam no mesmo momento. A médica diz que minha flor ainda está na mesma. Edevaldo prepara uma surpresa para Inês. Sofia implica com Antônio. Edison encontra com Bruno e avisa que o veludo azul voltará a ser vendido. Paulo surta ao lembrar de seu passado com Lara. Bruno fica irado ao saber que minha flor foi atropelada.
Ele acusa Paulo Roberto. Mão de Vaca diz que a mãe de Andrea foi a responsável pelo atropelamento de Minha Flor. Ele expulsa a menina da República. Um policial chega até a peixaria de Pedro e diz que recebeu uma denúncia de estar rolando tráfico no local. Capítulo 112, quarta-feira, 23 de outubro. Pedro é surpreendido ao perceber que o homem é Taylor depois de fazer cirurgia plástica. Dagoberto manda Mão de Vaca se acalmar e diz que Andrea vai ficar. Pedro diz para Taylor que agora a droga está sendo fabricada por Edison. Edison fala mal de Lara para Mão de Vaca. Taylor fica furioso ao saber que Edison ainda está vivo e trabalhando no tráfico. Graça se mostra incomodada com a presença de Thaís. Fernando e Andrea marcam um encontro. Dramática, Lara reclama da ausência de Beatriz e Carlos. Paulo Roberto fica surpreso ao rever Taylor. Um grande número de pessoas aparece no hospital com intoxicação alimentar. Pedro e Paulo Roberto falam sobre a transformação de Taylor. O químico aparece na República e se identifica como pai de Edison. Capítulo 113, quinta-feira, 24 de outubro. Mão de Vaca vê Paulo Roberto no hospital e parte para cima do reitor. Edison diz não ter pai e avisa que não conhece o homem na República. André, Graça e Edevaldo ouvem a escuta e estranham. Taylor faz um teatro e diz que é o pai verdadeiro de Edison. Dagoberto e os outros os deixam a sós. Taylor revela a verdade para Edison. Na delegacia, os policiais ouvem tudo e partem para a República. Edison tenta avisar sobre as escutas, mas Taylor não o ouve. Dagoberto é avisado pela polícia e tenta distrair Taylor. Ele procura por uma arma. Andrea ameaça Taylor com uma faca, mas é golpeada por ele. Dagoberto retorna para a sala e vê Andrea sendo atacada por Taylor. Capítulo 114, sexta-feira, 25 de outubro. Dagoberto abaixa a arma e Taylor liberta Andrea. O vilão foge da República e Edison impede Dagoberto de ir atrás dele. Os policiais chegam à República. Dagoberto avisa que Taylor está com o rosto completamente diferente. André prende Edison. Beatriz se preocupa com o paradeiro de Sofia. A filha de Lara revela para Antônio que tinha uma foto de Paulo Roberto e Taylor juntos na juventude. Lara aparece na República e fica surpresa ao ver a cadela Lady Loren. Rafael avisa que irá morar com Beatriz. Paulo Roberto sofre. Lara se despede de Lady Loren. Beatriz fica feliz ao saber que Rafael recebeu alta. Pedro se irrita com a atitude de Taylor. André avisa que Edison vai ficar preso. Pedro descobre que o veludo azul fez os usuários passarem mal. Antônio tem a ideia de improvisar uma canoa para tentarem fugir da mata. Dagoberto defende Lara diante de Andrea e tenta disfarçar. Bruno não permite que Fernando saia para encontrar Andrea. Graça decide falar com os usuários do veludo azul. Na prisão, Taylor ameaça delatar Pedro. Paulo Roberto estranha o jeito de Angélica. Em conversa com Yasmin, Lara diz que fará de tudo para desmascarar Paulo Roberto e Pedro. Matinha é amparada por Carlos. Paulo Roberto tenta pedir para Beatriz proibir o namoro de Rafael e Gabriela. Elizabeth visita Vitor na prisão. Bruno leva Fernando até uma clínica de reabilitação para tentar conscientizá-lo. Antônio, Sofia e o enfermeiro remam na jangada improvisada. Fernando fica mexido com os relatos dos viciados. A jangada de Antônio e Sofia acaba virando e eles são lançados na água.
Lara procura Paulo Roberto e diz saber do envolvimento dele com o tráfico. Ela oferece dinheiro para o reitor fugir do país.